Fala galera, eu já assisti a Urso Pó Branco e essa crítica aqui, ó, galera, completamente sem spoilers. Amanhã sai um vídeo completo assim com spoilers pra gente poder falar mais abertamente sobre algumas coisas pontuais que acontecem nesse filme. Antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda que vão falar real, não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Também se tá conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, curte o vídeo, assina o canal, para não perder absolutamente nada. Galera, começando assim, ó, porque não vai ter vinheta, não tem inserção de imagem, não tem a trilha, uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. E vou ser bem sincero assim, ó, esse filme, tá, eu tava com uma curiosidade gigantesca para entender que tom que ele ia ter. Porque eu já tinha feito, inclusive, um vídeo aqui sobre as primeiras impressões dos críticos americanos, porque esse filme já estreou praticamente, é quase um mês, já que ele já estreou nos Estados Unidos. Então, muita informação sobre ele, obviamente, que já saiu. Lembrando que ele estreia só no dia 30 aqui no Brasil. E, galera, ele deixa muito claro, já nos seus primeiros 2 minutos de filme, bem específico, tá? 2 minutos de filme, tu já entende muito bem que tipo de filme tu vai assistir a partir dali. O filme, sim, é baseado, né, em digamos assim, acontecimentos reais, mas, obviamente, para tornar essa história realmente uma história que funcione e, literalmente, não só funcione quanto filme, mas exista, né, uma maneira de como a narrativa realmente funcionar, ele tem um certo tom. E esse tom, eu, quando tinha lido as críticas americanas, tá, tinha começado a me bater uma certa estranheza de alguns pontos estarem sendo batidos muito fortes, assim, no trabalho da Elizabeth Banks, na questão do roteiro. E assistindo o filme, esses 2 primeiros minutos dele já caíram por completo, assim, o que estavam sendo falado sobre o filme. Porque ele é, tá, uma grande comédia de humor negro. É isso que ele é isso que ele se estabelece nesses primeiros 2 minutos, e por isso tanto que eu roubei aqui, né, o que nosso querido Everaldo Marques coloca lá nos seus bordões, suas gírias e tudo mais, do ridículo, entendeu? Porque o filme, ele se propõe muito a isso, para contar essa história aqui, que é levemente, né, baseada em acontecimentos reais ali, com uma maneira de fazer isso tudo funcionar dentro de uma estrutura onde tu vai ver literalmente um urso completamente ali entorpecido pela questão da cocaína e tudo mais, fazendo loucuras, simplesmente isso. E acho até que o filme, ele, como ele cai muito nessa parte do humor negro, ele deixa os personagens também bastante estereotipados. Só que esse estereótipo, da maneira como, inclusive, os personagens estão sendo trabalhados, também funcionam para parte como esse humor negro quer funcionar. Então não teria como fazer de uma maneira diferente para que realmente esse tipo de filme aqui funcionasse. Tem vários momentos do filme que eu ri, mas vários momentos do filme que eu ri, porque ele é aquela comédia que começa a não só usar o humor negro, mas beirar alguns momentos de absurdo, que tu acredita assim, só que falta acontecer isso, só que falta acontecer isso. E acontece realmente aquilo que tu estava imaginando que fosse acontecer, e de tão bizarro que é, ele se torna engraçado, tá? E então, assim, para quem não gosta, tá, de um filme que vai trabalhar essas questões, digamos assim, não só do humor negro, mas mais absurdas, obviamente que vai ter problemas com aqui o Urso do Pó Branco, porque ele não é um filme de comédia normal, ele não é um filme que tem uma estrutura normal. Ele beira sempre essa questão muito do absurdo. É, por exemplo, o nosso urso de CGI, como ele é, muito bem apresentado pra gente, assim, ele também tem umas características que lembram muito outros filmes antigos, tá, que a gente tinha, daqueles personagens que usavam e queriam muito né, usar o potencial da droga e tudo mais ali, simplesmente para curtir, simplesmente para se divertir. E, inclusive, isso o urso acaba fazendo dentro do filme, né? E, galera, eu tô cuidando muito pra não falar nenhum tipo de spoiler, assim, porque tem algumas situações que é muito legal de pontuar, mas isso, obviamente, vai ficar pro vídeo lá com spoilers. E, pô, o trabalho da direção da Elizabeth Banks, ah, eu já coloquei ali no começo da crítica que a escolha, né, de fazer essa história funcionar através desse tipo de humor, através de brincar também com as situações de personagens mais estereótipos, é uma escolha extremamente acertada dela. O último filme dela tinha sido, né, aquele meio reboot, meio remake, meio retcon em relação ao filme das Panteras. E aqui ela acerta muito bem, porque não tem como, tá, trabalhar essa narrativa de outra forma. Eu não consigo ver tentando transformar esse filme numa coisa muito mais séria, muito mais trabalhada no real,
porque os acontecimentos, né, que tem realmente na história dos acontecimentos reais, digamos assim, cara, eles são bem específicos, tu não tem como transformar aquilo exatamente assim num ponto para o filme, né? Tu precisa, para fazer essa história funcionar, tu precisa ir, querendo ou não, quebrando essas situações. Então, para mim, a direção dela funciona muito bem, porque o filme, desde o início, ele se mantém naquilo que ele se propõe. E se mantém muito no que ele se propõe por causa da escolha que ela faz na direção, e ela segue nessa escolha da direção e realmente faz esse filme funcionar dessa forma ali. Então, pô, eu vi muito assim, o quanto que esse filme ele consegue ser estereotipado ao extremo e de daí não funcionar, não sei o quê. Cara, ele é uma comédia. Ele é uma comédia. Não adianta tentar pegar, porque ele é realmente, né, baseado em acontecimentos reais, que esse filme ele tem que ser algo muito mais documental e ele tem que ser uma outra forma de funcionar de estrutura, porque ele não tem, ele escolhe uma maneira de como atrair realmente também o público, fazer essa história realmente funcionar, utilizando esses acontecimentos reais. Então ele faz muito bem trabalhar dentro da proposta que ele está colocado ali. E galera, ele tem várias situações que tu realmente vai conseguir te divertir. Então galera, pô, vale muito a pena. É óbvio que não tem como encarar esse filme, tá? Além do que ele realmente está se propondo de ser. Ele é uma comédia. Ele é uma comédia que trabalha com esse humor negro. Ele é uma comédia que trabalha realmente com esses estereótipos de personagens ali, totalmente quebrados. Talvez o personagem da Kerry Russell seja um personagem com, digamos assim, um pé maior na questão da realidade, tá? Porque tem situações absurdas que acontecem com outros tantos personagens que a gente tem no filme, porque o filme apresenta vários e vários personagens para também ter, como qualquer outro filme, digamos assim, ó, filme B slasher de terror, para ter potenciais, né, vítimas e tudo mais. Então o filme trabalha com muitos personagens ali já no seu primeiro ato, mas o personagem do Kerry Russell é o personagem com mais um pé na realidade, digamos assim, de tudo que está acontecendo, inclusive até essas motivações, assim. Então ela é o personagem para dar o contraponto e ao mesmo tempo não é algo assim que vai fazer uma grande diferença na narrativa, porque o que interessa realmente são as outras coisas sobre como que esse tom do filme realmente vai funcionar, como a escolha da Elizabeth Banks está funcionando na direção. Então, galera, pô, vale muito a pena. Coloque embaixo nos comentários se já assistiu o filme, se não assistiu ainda, o que espera, né, qual a sua expectativa para ver aqui o Urso Pau Branco. Não esquecendo sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tem 04 e eu sonho aqui.